Olá, amigos, eu vou passar. Vamos dar continuidade ao nosso material escrito do curso de Matemática Básica do Ensino Médio. Na aula passada, nós estávamos resolvendo questões sobre o princípio da casa dos pombos. Terminamos a questão de número 9 e a gente ficou de resolver as outras nessa aula. Então vamos aqui para a questão de número 10. Vamos dar uma lida. A questão 10 diz o seguinte: em uma reunião há 100 pessoas. Mostre que existem duas pessoas que conhecem exatamente o mesmo número de outros participantes. Admita que conhecer seja uma relação simétrica, ou seja, se A conhece B, então B conhece A. Rivelino, dá uma lida novamente aí que eu compliquei nessa questão. Em uma reunião há 100 pessoas. Então você tem uma reunião com 100 pessoas. Tá? Mostre, a gente precisa mostrar que existem duas pessoas no meio dessas 100 que conhecem exatamente o mesmo número de outros participantes. Ou seja, eu tenho que mostrar que existem duas pessoas que conhecem, duas pessoas A e B, em que A conhece 3 pessoas, por exemplo, e B também conhece 3. Ou que A não conhece nenhuma, e B também não conhece nenhuma. Ou seja, eu tenho que mostrar que existem duas pessoas que conhecem o mesmo tanto de pessoas que a outra. Já? Então eu quero provar isso. Se você pegar 100 pessoas aleatórias, tá? No mundo, escolha 100 pessoas aleatórias. Eu tenho que provar, ele pede para você provar que existem duas, no meio dessas 100, que conhecem o mesmo tanto de pessoas que a outra. Esse é o nosso objetivo. Mas, Rivelino, como é que eu começo uma questão dessa? Eu não tenho nem ideia de como começa uma questão dessa. Olha, moçada, quando a gente trabalhava lá no ensino fundamental e também no ensino médio, eu sempre digo o seguinte: se você pegar um problema muito grande, reduza o problema. Quando você reduz o problema, fica mais fácil de você entendê-lo, tá certo? Então, pegou um problema muito grande que você não consegue compreender com o número que está sendo dado, por exemplo, 100 pessoas, vamos reduzir o problema. Se a gente reduzir o problema, fica mais fácil de entender e depois fica mais fácil também de estender o raciocínio. Já? Então, vamos aqui para a lousa. Vamos reduzir esse problema, tá certo? Vamos supor que no lugar de 100 pessoas, eu tenha 5 pessoas. Então, imagine aqui 5 pessoas totalmente diferentes uma da outra. Ó. Foram escolhidas aleatoriamente. Então, você tem 5 pessoas e eu quero mostrar que, numa reunião em que haja 5 pessoas, existem pelo menos duas, que conhecem o mesmo tanto de pessoas que outra. Então, por exemplo, essa pessoa A aqui conhece o mesmo tanto que essa pessoa B. Ou que essa pessoa C conhece o mesmo tanto de pessoas que a pessoa D. Beleza, Rivelino. Como é que eu vou mostrar isso aí? Pelo amor de Deus, me explica. Então, bora lá. Primeiro, já que é o princípio da casa dos pombos, o que é que ficaria nessas casas? Antes de definir o que é que vai ficar nessas casinhas, vamos fazer aqui uma pergunta. Moçada, essas 5 pessoas, qual seria o menor número de pessoas que elas poderiam conhecer? Ora, se você imaginar que tem 5 pessoas escolhidas aleatoriamente, o menor número de pessoas que elas podem conhecer é 0. É não conhecer ninguém, tá certo? E o máximo de pessoas que elas podem conhecer? Ora, o máximo de pessoas que elas podem conhecer, que uma pessoa dessa, escolhida ao acaso, pode conhecer, são 4 pessoas. Então, está aqui um grupo de 5 pessoas, escolho um aleatoriamente. Se eu escolher um aleatoriamente, o menor número de pessoas que ela pode conhecer é 0. E o maior número de pessoas que ela pode conhecer são 4 pessoas. Já? Rivelino, eu estou pensando aqui numa coisa. Diga lá. Olha, se essa pessoa, o número mínimo que ela pode conhecer é nenhuma das 4, e o número máximo que ela pode conhecer são 4, essas duas coisas não podem ocorrer ao mesmo tempo. Concorda? Com certeza. Entendi não, Rivelino. O que é que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se existe uma pessoa que não conhece ninguém, não pode existir uma outra pessoa que conheça todo mundo. Tá? O número mínimo de pessoas que podem ser conhecidas
por alguém escolhido aleatoriamente, é 0. O número máximo é 4. Agora tem o seguinte, não pode existir uma pessoa, né, não podem existir nesse conjunto pessoas que conheçam ninguém e uma pessoa que conheça todo mundo. Por quê? Porque se uma pessoa conhece todo mundo, então ele conhece aquele que não conhece ninguém. Então não pode acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ixi, Rivelino, está complicado. Não estou entendendo o que você quer dizer. Então vamos aqui para o problema. Talvez você entenda melhor. O que é que eu vou considerar essas casinhas? Essas casinhas eu vou considerar o número de pessoas que cada um conhece. Tá certo? Então eu tenho 5 pessoas numa reunião e eu vou distribuir essas 5 pessoas da maneira mais desfavorável para mim possível. Qual seria a maneira mais desfavorável? Seria eu colocar em cada casinha, por exemplo, na primeira casinha, eu colocar aquela pessoa que não conhece ninguém. Então, vou colocar nessa casinha aquela pessoa que não conhece nenhuma das outras. Beleza. Vou colocar nessa casinha uma pessoa que conheça apenas uma outra. Tá? Ó. Nesse grupo, eu vou colocar nessa casinha uma pessoa que só conheça uma outra. E nessa daqui eu vou colocar uma pessoa que conheça 2 outras. Nessa daqui uma pessoa que conheça 3 e nessa daqui uma pessoa que conheça 4. Rivelino, qual é o teu objetivo com isso? Ora, pessoal, o meu objetivo é tentar distribuir as pessoas da maneira mais desfavorável possível para mim. Mas por que, Rivelino, da maneira mais desfavorável possível para mim? Porque o meu objetivo é provar que 2 dessas 5 pessoas conhecem o mesmo tanto de pessoas. Isso quer dizer que 2 pessoas dessas têm que ocupar a mesma casa. E se eu conseguir distribuir essas pessoas de tal maneira que nenhum grupo, nenhum par delas fique na mesma casa, o que eu estou falando aqui está tudo errado. Então eu não vou conseguir provar o que ele pede no problema. Então, meu objetivo, tornar essa questão o mais desfavorável possível para mim. Para quê? Para evitar a demonstração. Se eu não conseguir evitar a demonstração, é porque então a demonstração, a afirmação é verdadeira. Tá? Então vamos lá. Foi o que eu quis dizer naquela hora. Ó, nessa casinha vai ficar a pessoa que não conhece ninguém. Nessa outra casinha vai ficar a pessoa que conhece somente uma. Nessa outra casinha a pessoa que conhece 2, nessa pessoa que conhece 3 e nessa pessoa que conhece 4. Então vamos lá. Vamos supor que essa primeira pessoa ela não conheça ninguém. Então ela vai ocupar essa casinha aqui, tá? Ela não conhece nenhum desses outros 4. Agora, essa segunda pessoa, suponha que ela conheça somente um desse grupo. Então, dessas 5 pessoas, né, das 4, tirando ela, lógico, ela conhece uma pessoa desse grupo. Então, ela vai ocupar essa casinha. A casinha daqueles que conhecem somente uma pessoa. Essa casinha vai ser ocupada por aquele que não conhece ninguém. Essa segunda casinha, ela vai ser ocupada por aquela pessoa que conhece 2 do grupo. Tá certo? Ah, esse daqui conhece 2 pessoas do grupo. Então ele vai ocupar essa casinha. E essa quarta pessoa, ele vai ocupar aquela casinha que corresponde à pessoa que conhece 3 componentes do grupo. Tá certo? 3 componentes do grupo. Ah, Rivelino, pelo que eu estou vendo, o que você está fazendo é distribuindo as pessoas nas casinhas, de acordo com a quantidade de pessoas que cada uma conhece. Exatamente, é isso que eu estou fazendo. Ah, Rivelino, mas se você fizer assim, esse último aqui vai ocupar essa casinha aqui, que conhece 4 pessoas, e a sua demonstração, a sua afirmação, o que ele pede para mostrar no problema vai estar furado. Porque ele pede para provar que, dado um grupo de 100 pessoas, que aqui a gente reduziu para 5, existem 2 que conhecem o mesmo tanto de pessoas que a outra. Aliás, existem 2 que conhecem o mesmo tanto de pessoas. Tá? Ou seja, existem 2 que moram na mesma casinha. Porque se 2 pessoas estiverem na casinha 1,
é porque as duas conhecem uma pessoa. Se eu mostrar que existem duas pessoas nessa casinha 2, é porque elas duas conhecem duas pessoas. Se eu mostrar que existem duas pessoas que moram na casinha 3, é porque existem duas pessoas que conhecem 3. Então eu vou colocar essa pessoa aqui, ó. Lá na última casinha, na quinta casinha, que é a casinha de quem conhece as outras 4, eu vou conseguir todo mundo distribuir, eu vou conseguir distribuir todo mundo numa casinha e vou mostrar que não existe duas pessoas que conheçam o mesmo tanto que a outra. Mas vamos raciocinar. Será que eu posso pegar esse rapazinho aqui e colocar nessa casinha? Pense um pouco. Ó, se esse rapaz vier para essa casinha aqui, ó, se ele vir para essa casinha, desculpe. Então, se esse rapaz vir para essa casinha, você vai estar me dizendo que esse rapaz conhece todas as outras pessoas. Ele conhece 4 pessoas. Mas se ele conhece 4 pessoas, como é que pode, se tem um que não conhece ninguém? Como é que ele vai conhecer 4 pessoas, as outras 4, se existe uma pessoa que não conhece ninguém? Se ela não conhece ninguém, logo ela não conhece ele, tá certo? Ah, Rivelino, é mesmo. São 5 pessoas, mas essa quinta, ela não pode ocupar essa casinha. Exatamente. Qual é a observação que a gente tem que fazer? A casinha 0 e a casinha 4 não podem ser ocupadas simultaneamente. A casa 0 e a casa 4 não podem ser ocupadas simultaneamente. Ah, Rivelino, agora eu estou entendendo. A casa 0 e a casa 4 não podem ser ocupadas simultaneamente. A casa que tem o 0, das pessoas que não conhecem ninguém, e a casa das pessoas que conhecem 4 outras pessoas. Elas não podem ser ocupadas simultaneamente. Mas por que mesmo, Rivelino? Porque se essa pessoa conhece as outras 4, então ela conhece aquela que não conhece ninguém. Como é que pode? Se a pessoa diz que não conhece ninguém e ao mesmo tempo tem outra que a conhece. Não existe isso. Então, essa casinha 4 e essa casinha 0, elas não podem ser ocupadas simultaneamente. Logo, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que esse rapazinho aqui, ou ele vai ocupar a casa 0, daqueles que não conhecem ninguém, ou ele vai ocupar a casa 1, daquele que conhece, a casa daqueles que conhecem uma pessoa, ou ele vai ocupar a casa 2, a casa daqueles que conhecem 2 pessoas no grupo, ou ele vai ocupar a casa 3, a casa daqueles que conhecem 3 pessoas. Conclusão. A conclusão que eu chego é que em pelo menos uma casa vai haver 2 pessoas. Então, uma dessas 4 casas vai ter 2 pessoas dentro dela. Logo, se numa casa vai ter 2 pessoas, qual é a conclusão que eu chego? Que no grupo de 5 pessoas, existem 2 que conhecem o mesmo tanto de pessoas que a outra. Jóia? Está mostrado com 5. Rivelino, e agora? O problema diz que são 100. Agora é só estender o problema. Vamos lá. Qual é a solução do nosso problema? Bem, o menor número de pessoas conhecidas seria 0. Seria as 100 pessoas, ninguém... Se você pegar aquelas 100 pessoas, escolher uma ao acaso, o menor número de pessoas que essa que foi escolhida ao acaso pode conhecer é 0. Ou seja, ela não conhecer ninguém. E o maior número, Evelino, o maior número de pessoas que ela pode conhecer é 99. Então as minhas casinhas vão funcionar como na questão anterior, como na redução anterior. Eu vou colocar na primeira casinha aquelas pessoas que não conhecem ninguém. Na segunda casinha, aquela pessoa que só conhece
uma do grupo. Na terceira casinha, aquela pessoa que só conhece 2 do grupo. E assim sucessivamente, até a 98 e 99. Se você observar, eu tenho quantas casinhas? Eu tenho 100 casinhas. Ora, eu tenho 100 casinhas e também tenho 100 pessoas. Ah, Rivelino, eu tenho que mostrar que pelo menos numa casa vão ficar 2 pessoas. Mas se são 100 casas e 100 pessoas, eu não posso colocar uma pessoa em cada casa, não. Eu não posso colocar uma pessoa em cada casa. Não, você não pode. Por quê? Porque no momento que essa casinha 0 for ocupada, a casa 99 não pode ser ocupada. Lembra da dedução que a gente fez na questão anterior, na redução anterior? Se existir alguém que conhece as 99 pessoas, então não vai existir quem não conheça ninguém. Então, se existe quem não conheça ninguém, é porque essa casinha dos que conhecem 99 pessoas não pode ser preenchida. Então, como é que vai ficar? A gente vai ficar com 99 casas. 99 casas. Para quantas pessoas? Para 100 pessoas. Então, com certeza, uma casinha dessa vai ficar com 2 pessoas. Se você tem 100 pessoas para distribuir em 99 casas, pelo menos uma casa vai ficar com 2 pessoas, tá? Então, pelo menos uma casa vai chegar aqui, ó, 2 pessoas. Qual casa? Eu não tenho nem ideia, né? Ó, você vai distribuir primeiro as 99 e a 100ª pessoa vai ter que escolher uma dessas casas para entrar. Então, quando ela entrar numa dessas casas, está provado que pelo menos que 2 pessoas conhecem pelo menos, que 2 pessoas conhecem o mesmo tanto de pessoas que a outra, tá? Rivelino, é um pouquinho enrolado essas questões. Mas é uma questão muito interessante, tá? Ó, em uma reunião há 100 pessoas, nós mostramos que existem 2 pessoas que conhecem exatamente o mesmo número de outros participantes. Então, existem 2 pessoas que conhecem exatamente o mesmo número de outros participantes. Onde é que está essa prova? Essa prova está na hora que eu distribuo as 99 pessoas, ó, nessas 99 casas, e a 100ª, ela vai ter que entrar numa dessas casas. Por quê? Porque ela não pode entrar na casa 99, porque a 0 já está ocupada. Ou vice-versa. Você pode deixar desocupada essa casa 0 e ocupar a casa 99. O que importa é que a 99 e a 0, elas não podem estar simultaneamente ocupadas. Rivelino, legal. Vamos para a próxima. Questão número 11. Vamos lá, dá uma lida aqui na questão 11. Mostre que, em qualquer conjunto de 12 números naturais, há sempre 2 deles cuja diferença é múltiplo de 11. Mostre que, em qualquer conjunto de 12 números naturais, há sempre 2 deles cuja diferença é múltiplo de 11. Rivelino, essa é complicada também. Olha, a gente viu que o princípio da casa dos pombos resolve questões bem elementares, bem simples. Prove que 8 pessoas... prova que 13 pessoas, num grupo de 13 pessoas, 2 nasceram no mesmo mês. Então você viu que é bem simples de provar um negócio desse. Mas os problemas vão complicando, tá? Embora o conceito seja simples, ele consegue resolver determinados tipos de questões que aparentemente são você não tem nem ideia de como é que sai. Tá? Isso é o legal do princípio da casa dos pombos. Então vamos riscar aqui a questão de número 11. Mostre que em qualquer conjunto de 12 números naturais, então você vai escolher, ó, 12 números naturais aleatoriamente na sua cabeça. Pode pensar em qualquer 12 números, mas eu vou mostrar para você que há sempre 2 deles, cuja diferença é múltiplo de 11. Há sempre 2 cuja diferença é múltiplo de 11. Rivelino, que questão interessante.
Quer dizer que se eu pensar em 12 números, não interessa quais números sejam, você vai ter sempre 2, cuja diferença é múltiplo de 11. Exatamente. Então vamos lá resolver essa questão. Ó, primeiro vamos ver aqui uma divisão por 11. Não. Quando eu divido um número por 11, não. Quando eu divido um número qualquer por 11, como é que podem ser os restos? Bem, o resto pode ser 0, se a divisão for exata. Tá? O meu resto pode ser 0. Deixa eu afastar mais aqui. Quando eu divido um número por 11, o meu resto pode ser 0, caso a divisão seja exata. O meu resto pode ser 1, tá certo? Por exemplo, se você pegar o número 12 e dividir por 11, você vai ter resto 1. O resto pode ser 2. Por exemplo, se você pegar o número 13 e dividir por 11, o resto vai ser 2. Isso vai acontecer até o número 10. Então, esses daqui, ó, você tem uma divisão exata, resto 0, e você tem de 1 a 10, né? Ó. Rivalino, o resto não pode dar 11? Não, o resto não pode ser igual ao divisor. O resto tem que ser sempre menor que o divisor. Então, quantos restos possíveis eu vou ter aí, ó? Eu vou ter o 0, que é o resto, caso a divisão seja exata, e vou ter de 1 a 10. Então, eu vou ter um total aqui de 11 restos, tá certo? 11 restos. Então, vamos colocar esses 11 restos em casinhas. As minhas casinhas vão ser justamente nesses 11 restos. Mas, Rivalino, por quê, hein? Vou já explicar. Está aqui a primeira casinha. Está aqui a segunda casinha. Terceira. Quarta. E a minha 11ª casinha. Beleza, Rivalino. E agora? Bem, agora eu vou colocar na primeira casinha, olha, você vai escolher 12 números. Lembre-se que eu vou permitir que você escolha 12 números naturais aleatórios. Eu quero mostrar para você que vai existir sempre 2 deles, cuja diferença é um múltiplo de 11. Então, se você for esperto, né, você vai fazer com que eu não prove o que eu quero. Ah, eu vou pegar aqui o Rivalino. Como é que você vai me pegar? Você vai dizer assim, eu vou escolher um número que a divisão seja exata. Depois, eu vou escolher um número cuja divisão deste resto 1. Então, você vai tentar distribuir os restos da melhor maneira possível para você e da pior maneira possível para mim, tá? Porque eu quero provar que sempre 2 deles deixa a diferença. Existe sempre 2 deles cuja diferença é um múltiplo de 11. Então, bora lá. Então, você pensou num número cuja divisão por 11 deixa o resto 0. Então, você colocou esse número nessa casinha. Então, nessa casinha eu vou colocar um número, né? Você vai pensar em 12 números. Então, nessa casinha, eu vou colocar aquele número que você pensou, cuja divisão por 11 deixa o resto 0. Nessa segunda casinha, eu vou colocar o número que você pensou, cuja divisão por 11 deixa o resto 1. Beleza, Rivalino? Já sei o que é que você vai colocar na terceira casinha. Você vai colocar na terceira casinha um número que eu pensei, cuja divisão por 11 deixa o resto 2. E na outra casinha, eu vou colocar o número que você pensou, cuja divisão por 11 deixa o resto 3. E isso até o 10. Observe que eu tenho quantas casinhas? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até 10, né? Eu tenho 11 casinhas. Começando do 0 ao 10, eu tenho 11 casinhas. Mas você tem que escolher quantos números? Você tem que escolher 12 números, tá? Você escolheu 11 números, tá certo? E colocou cada um dos números em uma casinha diferente.
Tá? Para quê, Evelyn? Para eu não poder provar que existem dois cuja diferença é um múltiplo de 11. Mas aí não tem jeito. O próximo número que você pensar, o próximo número n que você pensar, ele vai ter que entrar em uma dessas casinhas. Não tem jeito. Ou ele entra na casinha que já tem um número divisível por 11, ou ele entra na casinha que tem um número cuja divisão por 11 deixa resto 1, ou ele entra na casinha que tem um número cuja divisão por 11 deixa resto 2, ou ele entra na casinha que tem um número cuja divisão por 11 deixa resto 3, ou até ele entra na casinha que tem um número cuja divisão por 11 deixa resto 10. Ele vai ter que entrar numa dessas casas. E se ele entrar numa dessas casas, o que é que eu tenho que provar? Que a diferença entre ele e o número que já está na casa é um múltiplo de 11, tá certo? Eu tenho que provar que a diferença entre ele e o número que já está na casinha é um múltiplo de 11. E vejam como é que eu faço isso. Então vamos lá. Primeira situação. Vou colocar aqui a primeira situação. Suponha que ele entre. Primeira situação. Suponha que ele entre na casinha em que já existe um número divisível por 11. Então suponha ali que você pensou no número 11. O 11 já está dentro dessa casinha, porque 11 dividido por 11 deixa resto 0. E esse número aqui que você pensou foi o número 33. Ora, 33 dividido por 11 deixa resto 0. Então, se você pensou no 33, para o 12º número, ele vai entrar nessa casinha. Subtrai os dois. 33 menos 11 dá 22. 22, ele é múltiplo de 11. Ou seja, ele dá para dividir por 11. Se você pensasse no 44, esse 44 ia ter que entrar nessa casinha aqui. Na casinha que existe um número cuja divisão por 11 deixa resto 0. Então iam ficar dois números, né, nessa casinha cuja divisão por 11 deixava resto 0. E a diferença entre eles é um múltiplo de 11. Beleza, Evelyn, mas se esse número que eu pensei se encaixasse noutra casinha que não fosse essa, ia dar certo? Vamos ver. Segunda situação. Você pensou num número, tá, em que esse número vai entrar numa casinha diferente daquela que deixa resto 0. Então, vou fazer um exemplo para uma dessas casinhas e isso aí vale para todas as outras. Então, vamos lá. Vou pensar num número cujo resto da divisão desse número por 11 seja 1. Então, vamos supor que aqui já tenha o número 12. Nessa casinha já tem o número 12. Então, 12 dividido por 11 deixa resto 1. Já é? Então, já tem o 12 aqui. Aí, quando você vai pensar no 12º número, você pensa no 23. Tá certo? 23 dividido por 11 também deixa resto 1. Logo, ele vai entrar nessa casinha. Aí, eu quero mostrar aqui, nessa casinha, com certeza vai ter dois números. O 12 e o 23. Então, eu quero mostrar que a diferença entre eles é um múltiplo de 11. Então, vamos lá. 23 menos 12. 2 para 3, 1. 1 para 2, 1. Dá 11. E eu sei que 11 é múltiplo de 11. Rivelino, não é que deu certo mesmo? Isso vale para outra casinha? Vale para qualquer outra casinha que você escolha. Por exemplo, se você pegar o número 13, o 13 é um número que quando dividido por 11, deixa resto 2. Se você escolher outro número que dividido por 11, deixe resto 2, por exemplo, 35.
O 35, quando dividido por 11, deixa resto 2. Tá? Então, esses dois vão ocupar a mesma casinha. Logo, a diferença deles, ó, 35 menos 3 dá 22. E 22 é múltiplo de 11. Ou seja, se você escolher 12 números naturais aleatoriamente, não tenha dúvida, vai haver sempre dois deles cuja diferença é múltiplo de 11. Por quê? Porque você vai distribuir as casinhas de acordo com os restos. Então, para a situação ficar mais desfavorável para mim, você vai pensar em números que tenham restos todos diferentes. Então, você vai pensar aqui em 11 restos diferentes, mas não tem jeito. O 12º, não tem como você pensar num resto diferente, porque o resto sempre é menor do que 11. Então, só vão ter 11 restos no máximo. Você está pensando em 12 números, então o 12º vai ter um resto igual a um desses que já foram citados. E quando você fizer a subtração, aí não tem jeito, meu amigo. Quando você subtrair, você vai encontrar um múltiplo de 11. Joia? Então, moçada, vocês viram aí mais duas questões sobre o princípio da casa dos pombos. Não foram questões tão simples, tão fáceis, tá? Merece uma leitura, você assistir essa aula várias vezes para poder entender. Então, é uma ferramenta poderosa que resolve questões, às vezes, extremamente complicadas. Espero ter explicado de maneira que você tenha entendido, tá? Mas qualquer coisa, mande as dúvidas e assista novamente a aula. Joia? Um forte abraço. Valeu, pessoal.